Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. O vídeo de hoje é de um fundo imobiliário que está entregando mais de 15% de dividendo yield e possui mais de 40 contratos de recebíveis imobiliários em seu portfólio. Mas será que com toda essa quantidade expressiva de ativos, esse fundo imobiliário é uma oportunidade ou risco de investimento? Quer descobrir? Fique com a gente até o final. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda, o intuito aqui é somente educacional, é agregar valor na sua vida com conhecimento. E se você quer aprender mais sobre ações, fundos imobiliários, esse universo de investimento, você está no canal certo. Se inscreva aqui. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala pessoal, já estamos de volta e o fundo imobiliário da análise de hoje será o VCIR11, um fundo imobiliário que possui em sua carteira cotas de outros fundos e também contratos de recebíveis imobiliários. E vamos iniciar nossa análise por ela, acompanhe na tela. Então pessoal, nós podemos ver que a maior predominância da carteira desse fundo imobiliário é composta por contratos de recebíveis imobiliários, ou seja, os CRIs. É o total de 172 milhões, tá? Aqui os gestores do fundo colocaram no relatório gerencial não o percentual, mas sim o valor monetário de cada ativo de sua carteira, tá? Então aqui, ó, no gráfico de colunas, nós vemos que 162 milhões do fundo imobiliário está investido em cotas de recebíveis imobiliários, 9 milhões estão investidos em cotas de outros fundos imobiliários, 5 milhões aproximado são de aplicações financeiras e menos 6% aqui, ó, são contas a pagar. Então, o total da carteira desse fundo imobiliário é o equivalente a 170 milhões aproximado, tá, pessoal? Uma baita de um patrimônio líquido, beleza? Agora aí na tela nós podemos ver que são um total de 41 contratos de recebíveis imobiliários, tá? Essa quantidade é uma quantidade boa, tá, pessoal? Uma quantidade excelente seria de em torno 80 contratos, mas esse fundo imobiliário possui 40 em sua carteira. E aí na coluna vencimento aqui, ó, estão de médio a longo prazo. Somente um contrato, tá? Que vai vencer em dezembro de 2024. Não estão todos aqui na tela, só trouxe o print extraído do relatório gerencial para vocês verem como que vocês encontrarão a informação quando estiverem estudando os seus fundos imobiliários, tá? E aqui essa quantidade, então, é uma quantidade boa, tá? E o vencimento tá de médio a longo prazo. Então, o portfólio, a carteira, traz um ponto positivo para esse fundo, beleza? Agora vamos analisar os indexadores desses contratos, ou seja, quais os índices que esses contratos são corrigidos. E 69% deles são corrigidos pelo IPCA e 31% são corrigidos pelo CDI. Essa análise é super importante também porque esses contratos eles precisam ser corrigidos mediante a inflação, tá? Então a gente precisa ver quais são os índices que corrigem esses contratos, tá, pessoal? Então é nada mais nada menos do que o IPCA e o CDI, beleza? Agora vamos analisar a diversificação por setor desse fundo imobiliário. E a maior concentração está no setor de imobiliário residencial, aproximadamente 27%. 19% está no setor logístico, 18% estão no setor do agronegócio, 12% está no setor de home equity. Isso aí, pessoal, é uma espécie de um contrato, tá? Um contrato com garantia. É como se fosse uma alienação ficundiária, ou seja, o fundo imobiliário está emprestando dinheiro para empresas que colocam os imóveis como garantia para o fundo imobiliário. Se eles não pagar as dívidas desses contratos, o fundo imobiliário fica com esses imóveis. Então, o home equity é uma espécie de contrato com garantia, tá, pessoal? Então, esses são os 4 principais volumes que estão investidos a carteira desse fundo imobiliário, beleza? Agora vamos analisar o histórico de pagamento de dividendos. E o gráfico aí na tela foi extraído do site Funds Explorer. E note aí que esse fundo imobiliário tem mantido uma constância, tá? No pagamento de dividendos, nas colunas aí, ó, nós podemos ver, é o período de junho de 2022 a julho de 2023. Esse fundo imobiliário, ele não parou de pagar dividendos. E note aí, ó, na linha que ele sempre manteve a rentabilidade, tá? Por cota acima de 1%. Isso traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário, tá? E aí o último pagamento de dividendos foi de 10 centavos. Então ele retorna para o cotista uma rentabilidade, tá? Esse valor do dividendos é igual a uma rentabilidade de 1,14% por cota, tá, pessoal?
E os dividendos pagos por ação nos últimos 12 meses foi de R$ 1,37, retornando dividendo yield de 15,95%. Um baita no dividendo, tá? Então o pagamento de proventos desse fundo imobiliário traz um ponto positivo para ele também. Agora vamos fazer uma análise nos principais indicadores fundamentalistas desse fundo imobiliário. E seu valor patrimonial está de R$ 9,64. O valor da cota a ser negociado na Bolsa de Valores na data desse vídeo está de R$ 8,62. Seu P sobre VP, o indicador que define se o fundo está caro ou se está barato, está de 0,89. Mais à frente a gente vai explanar um pouquinho sobre esse indicador. A soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses então foi de R$ 1,37. Ele está entregando um dividendo yield então de 15,95%, o patrimônio líquido de aproximadamente 170 milhões, um baita de um patrimônio líquido, e a sua liquidez de 307 mil negociações diárias, tá? A liquidez também está altíssima, tá, pessoal? Essa liquidez é super importante, quanto maior, melhor. Por quê? Quando você precisar vender as cotas do seu fundo imobiliário, precisa ter pessoas também interessadas a comprar. Então, quando tem o fundo imobiliário, ele tem um volume alto de negociação, a taxa para você vender as cotas do seu fundo é melhor, tá, pessoal? Então, assim, a liquidez, quanto maior, melhor. Precisa ter pessoas interessadas, então traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário também. Agora vamos fazer uma análise no histórico do valor patrimonial. Essa análise é super importante porque o cotista pode ter a falsa sensação de estar tendo lucros investindo em cotas desse fundo imobiliário, mas se por detrás os gestores estiverem desvalorizando o valor patrimonial, isso faz com que a cota derreta na Bolsa de Valores. E o valor dessa desvalorização é muito mais superior do que o pagamento de dividendos. Aí o cotista marca prejuízo. Por isso que essa análise é super importante. Pega a visão. E o gráfico aí na tela foi extraído do site Funds Explorer. E é o período de abril a outubro de 2022. E lá no passado, o valor patrimonial estava de R$ 9,92 e atualmente esse fundo imobiliário, o valor patrimonial dele, tá, está de R$ 9,57. Houve uma desvalorização, tá, pessoal? Uma desvalorização muito pequena, é até aceitável. A gente não pode aceitar a desvalorização acima dos 30% do valor patrimonial, tá? Mas essa desvalorização, esse percentual é até aceitável, tá? Então não é nada para se ficar muito preocupado, tá? Com a desvalorização do valor patrimonial, beleza? Pessoal, finalizamos a nossa análise e antes de dizermos se esse fundo imobiliário é uma oportunidade ou risco de investimento, vamos recapitular. O primeiro critério é o critério da segurança. E nós vemos que a carteira desse fundo imobiliário, a sua maior predominância são de contratos de recebíveis imobiliários. A quantidade desses contratos, 41, é uma quantidade boa, tá, pessoal? E nós vimos também o vencimento dos contratos, estão de médio a longo prazo. E além disso, nós analisamos também a diversificação entre os setores. Esse fundo está bastante diversificado. Então, todos esses pontos traz um ponto positivo e segurança para o cotista. Então ele passa por esse primeiro critério. O segundo critério é o pagamento de proventos. E nós vemos que esse fundo imobiliário entregou um dividendo yield de mais de 15%. Um dividendo yield bastante expressivo. Ainda mais em um período onde a nossa taxa de juros está altíssima, tá, pessoal? Então, o pagamento de dividendos traz um ponto positivo para esse fundo imobiliário também. E ele passa por esse segundo critério. O terceiro e último critério é o critério do preço. E nós vemos que o indicador P sobre VP desse fundo imobiliário está de 0,89. Esse indicador é o preço dividido pelo valor patrimonial. E se o valor for acima de 1, a cota sendo negociada na Bolsa de Valores está cara. Se o valor for abaixo de 1, a cota sendo negociada na Bolsa de Valores está barata, tá, pessoal? No caso desse fundo imobiliário está de 0,89. Então esse fundo imobiliário, além dele ser seguro, além dele estar pagando bons proventos, o preço dele também está bom, tá? Está barato. Então ele passa por esse terceiro critério também. E pelo fato do fundo imobiliário VC e R11 passar pelos três critérios na data desse vídeo, ele se torna uma oportunidade de investimento. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra e nem de venda. O intuito aqui é agregar valor na sua vida com conhecimento e te ensinar a analisar o fundo imobiliário. Pega a visão. E se você está em busca de renda extra e quer fazer o seu dinheiro trabalhar para você, com potencial de crescimento através dos juros compostos, eu te sugiro a investir. Mas para investir você precisa de conhecimento. E para adquirir conhecimento, eu te convido a fazer o treinamento Começando a Investir do Zero. Lá você vai aprender todos os termos técnicos da nossa Bolsa de Valores e do mundo dos investimentos. Vai aprender a dividir seu patrimônio de uma forma segura, mas se expondo parte dele em renda variável para atingir as melhores rentabilidades do mercado. Vai aprender a analisar ações e analisar fundos imobiliários. E o melhor, nós vamos te colocar no
no nosso grupo de WhatsApp, onde nós vamos te dar todo o suporte e te acompanhar a dar os primeiros passos na Bolsa de Valores no Brasil e no exterior. Lembre-se, não é o quanto você ganha, mas é a forma com que você gasta e trata seu dinheiro. Não deixe essa oportunidade passar. O link do treinamento está na descrição aqui no vídeo. Faça seu dinheiro trabalhar para você. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho que todas as vezes que nós colocarmos vídeos novos, você será notificado. Compartilhe esse vídeo com seus familiares e amigos para que eles conheçam sobre essa oportunidade de investimento também. E deixe aí nos comentários se você tem alguma sugestão de análise de ações ou fundos imobiliários que no tempo oportuno nós iremos fazer para vocês. Afinal, são vocês que nos ajudam a construir esse canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço, Deus abençoe. Grupo Smart Invest investindo com inteligência. Fui!